Vitaminas na infância. Que usar? Como usar? Quando usar? A suplementação infantil é um desafio. Muitas são as opções na farmácia, muitos são os charlatões também na farmácia. O que de fato é importante? Aonde a gente tem que intervir? O que é preconizado? Quando fazer exames? O que é importante? Esse é o Pode Mandar Áudio e hoje a gente vai falar de suplementação na infância. Doutora, pode mandar áudio? Para falar um pouquinho de suplementação na infância, eu trouxe a especialista em suplementação, a pediatra, nutrólogo, Marina Monerá, mãe do Henrique e da Estela, minha amiga pessoal. Prazer te receber hoje, Marina. Um prazer imenso estar aqui, Bárbara, com você hoje. Nós vamos passear um pouquinho sobre a suplementação infantil. O profissional da nutrologia, a gente sabe que é uma área especificamente para tratar de deficiências nutricionais, carências nutricionais e todas as suas vertentes nessa área, né? Sim. Então, vamos começar pelo que a gente sabe que é preconizado? Vamos. A gente da pediatria geral, a gente segue muitos guidelines da Sociedade Brasileira, Sociedade Americana, Organização Mundial de Saúde. Então, o que a gente tem de básico? O que é o mínimo que uma criança, na sua primeira infância, tem que usar? Primeira indicação, nós vamos falar da vitamina D, que mudou recentemente. Então, uma criança a partir de 7 dias de vida, ela tem indicação de tomar vitamina D, gente, de 7 dias de vida até os 18 anos, tá? Mais os 7 dias de vida até 1 ano, ela vai tomar 400 unidades todo santo dia. E aí, a gente tem um monte de vitamina D no mercado. A gente tem vitamina D de 200 unidades por gota, a gente tem vitamina D que tem 400 unidades por gota. Então, esse é o basal. Esse é como a criança vai usar sem ela ter nenhum problema, sem ela ter nenhuma deficiência. Se a gente está falando de uma deficiência, dosamos o exame, veio deficiência, isso tudo cai por terra. A partir do primeiro ano, fez 1 ano, até os 18, essa dose muda. Nós vamos para 600 unidades todos os dias. E aí, de novo eu vou repetir, é o mínimo, é o básico que toda criança tem que tomar. E aí a gente de novo reforça que tem vitamina D de 200, vitamina D de 400 unidades, vitamina D que já tem 600, e a gente passeia por muitas vertentes. A vitamina D é uma vitamina importante para calcificação de osso, desenvolvimento ósseo. E aí a gente pega uma vertente muito da história do sol. Ah, mas ele toma sol, legal, doutora. Gente, se o sol fosse suficiente, o brasileiro não tinha falta de vitamina D. Porque a gente é um país que tem uma grande incidência de raio solar. A gente não tinha esse problema, né? E aí a gente vai começar a falar sobre as deficiências. A vitamina D é uma das vitaminas dosadas no primeiro ano, né, Marina? Sim. A gente indica a gente indica a dosagem de vitaminas no primeiro ano de vida. A gente fez 1 ano, tem que fazer um exame de rotina, né? O que você acha disso na nutrologia? Você indica antes ou você também mantém do primeiro ano? A gente vai sempre individualizar a necessidade desses exames laboratoriais. De rotina, então aquele paciente que vem na primeira infância muito bem, vem aleitamento materno, uma criança que se alimenta bem, a gente não se preocupa com esses exames de uma forma mais precoce. Então, de forma geral, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é um rastreio no primeiro ano de vida. E eu gostaria de lembrar que a Sociedade Brasileira de Pediatria, infelizmente, ela não recomenda de forma formal que a gente faça um rastreio de outras vitaminas e minerais além do ferro. Lembrando que o ferro também não é muito específico para a gente determinar uma anemia, né? Então, eu gosto de passar isso para os pais, a necessidade da gente aumentar um pouquinho a abrangência disso. A gente já vai fazer uma coleta, né? Então, a gente já vai ter que expor a criança a um procedimento invasivo. Então, esse é o momento que a gente tem de fazer rastreio de algumas deficiências e minerais. Por quê? Porque essas deficiências de vitaminas e minerais, elas batem na nossa porta o tempo inteiro, né? A gente vê muita deficiência hoje em dia, mesmo em criança em aleitamento materno exclusivo. E não é por acaso que a Sociedade Brasileira de Pediatria hoje recomenda essa reposição, essa suplementação profilática de vitamina D. Porque começamos a coletar e começamos a ver essa necessidade. E a gente vê que nós somos uma geração de adultos com uma grande incidência de hipovitaminose. Sim. Para pensar vocês aí que estão ouvindo a gente, gestantes. Quantas de vocês não estão suplementando vitamina D agora? Gestantes. E muita parte dessa deficiência vem justamente da gestação, né? Se a gente for pensar no ferro, 80% do estoque de ferro, ele vem da mãe, né? Ele vem lá da gestação. Então, se essa mãe tem uma deficiência na gestação, a gente tem que nadar contra a corrente. Perfeito. E muitas vezes aquela dose preconizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria de 1 miligrama por quilo por dia de ferro elementar, ela não vai ser suficiente. Não vai segurar. Então, essa criança vai chegar com 1 ano lá no rastreio com uma deficiência de ferro, se não uma anemia já instalada aí, né?
E aí, quando a gente vai falar da deficiência específica da vitamina D, essa dose vai mudar muito. A Sim. gente tem lá de 3 a 6 mil unidades por dia. A gente nem fala por quilo em vitamina D, não, tá, gente? Ele é mais em unidade. E aí, quando vocês pegarem essas prescrições muito altas, tem que ser em vigência de deficiência. Nada também de fazer hiperdose de vitamina. Ah, não, mas eu vou fazer uma dose mais alta que é para prevenir. Não tem esse papo. A gente vai fazer uma dose mais alta para repor, certo? Passeando um pouquinho pela vitamina D, a gente chega no assunto do ferro. O ferro é outro super preconizado pela Sociedade Brasileira para a gente fazer reposição e ele vai variar a indicação de início de acordo com a história gestacional. Por exemplo, se é uma criança que nasceu prematura, se é uma criança que tem peso baixo, a gente chama peso baixo abaixo de 2,5 kg. Se é abaixo de 1 kg, é mais baixo ainda, a gente chama de muito ou extremo baixo peso. Se a mãe teve fator de risco materno, o que são os fatores de risco materno? Principal deles, deficiência de ferro, precisando de ferro até venoso. Muitas de vocês sabem que vocês fizeram isso na gravidez, né? Sim. Então, deficiência de ferro, paciente prematuro, fator de risco inclui, gente, inclusive o tempo de clampeamento do cordão. O que significa isso? Quanto tempo seu médico esperou para botar aquele clampzinho no cordão umbilical? Por quê? Isso freou a passagem do sangue da mãe para o bebê. Isso diminuiu como consequência o aporte de ferro que esse bebê recebeu. Então, quem clampeia muito rápido esse cordão, esse neném tem fator de risco para uma anemia ferropriva, para uma deficiência de ferro. Sim. Então, a gente tem as indicações, ou vai fazer 1 miligrama quando o neném tá tudo bem, ou vai fazer 2, ou vai fazer 3, e a gente fala de tratamento de 4 a 6, e aí depende se começa com 30 dias, com 3 meses. É difícil a gente começar só no 6º mês, né, Marina? Muito difícil, Muito porque os fatores de difícil. risco, na verdade, eles são fatores de risco que abrangem quase que a população brasileira Exatamente. inteira, né? Quando a gente pensa numa dieta insuficiente de ferro, Poxa. quase todos nós temos uma Uhum. dieta insuficiente de ferro. Vem a questão da gestação, né? Quando a gente pega a questão da gestação, as mães, elas, às vezes, elas não fizeram um rastreio adequado, elas não têm uma anemia, mas você tem uma ferritina, que é o exame que mostra pra gente o estoque de ferro, não 8. tem. É assustador. Exatamente. Assustador. E eu falo exatamente isso, ô Bárbara, que eu faço o exame de sangue, eu colho o exame de sangue dos meus pacientes para não achar anemia em ninguém. Eu não quero achar anemia em ninguém, porque eu quero pegar muito antes. Uma anemia, a gente já tá falando de um tanto de repercussão no futuro. Então, aquela Exatamente. criança, ela já teve repercussão. Aquela criança que está anêmica, ela já teve um monte de questões metabólicas envolvidas ali. Então, eu quero ver um estoque, eu quero prevenir e achar Exatamente. antes disso um estoque mais baixo. E assim, é muito cultural a história do hemograma mostrar muita coisa, né? E o hemograma não mostra nada pra gente. Ele é dividido em 3 partes, uma vermelha, uma branca e uma amarela. A vermelhinha vai mostrar de hemoglobina, que graças a Deus a gente quase não pega uma queda de hemoglobina, que é o que a Marina tá falando sobre anemia de fato. Uhum. A branquinha é defesa, então a gente Sim. vai ver lá os leucócitos, né? Que vocês adoram falar esses nomes. Os leucócitos tem que estar legal, também não Uhum. pode estar baixo nem muito alto. Baixo é deficiência de imunidade, alto, vigência de infecção, ou uso de algum medicamento que sugeriu isso. E a plaqueta é responsável por coagular o nosso sangue, ela tem que estar num valor legal. Sim. Então, assim, o hemograma, gente, ele não vai falar muita coisa pra gente, não. Esse exame de rotina que a gente faz no primeiro ano de vida, ele tem que ter a função mais importante: rim, fígado, nutrientes, pelo menos um ferro, uma ferritina, uma vitamina D. Se pá, Tireoide. subindo pra saturação de transferrina, glicemia, colesterol. Poxa, quanta criança com colesterol alto a gente pega? Sim. Triglicerídeos, aí a gente amplia o rastreio para o exame de urina básico, uma coleta de fezes em 3 amostras. Esse é o mínimo que a gente coleta aí nesse primeiro ano de vida, né, Marina? E aí, no seu campo da nutrologia, que eu acho extremamente importante as famílias entenderem que nós da pediatria geral, a gente caminha muito em conjunto com a nutrologia. A pediatria, ela vai suplementar o básico. Viu que tem deficiência, a gente suplementa com deficiência. Mas na nutrologia tem todo um rastreio para quem tem as indicações de suplementação de outras áreas. E aí eu vou abrir um lequezinho aqui para a gente poder lembrar dos prematuros, que a gente falou um pouquinho deles no ferro, e o prematuro também suplementa zinco, de 6 meses a 1 ano de vida. Então é importante nortear as mamães de prematuro que os seus bebês têm que ter o zinco suplementado, né? Sim. E aí a gente vai falar um pouquinho, além disso, o zinco tem um papel imunomodulador, daí a importância de fazê-lo ainda na primeira infância dos prematuros. E na nutrologia, o que você mais pega de deficiência prevalente no seu consultório? De vitamina De mineral? vitamina. Então, eu acho que a questão da vitamina D, que é
O assim, mais não comum, é né? vitamina D e ferro, né? Cara, é muito Porque às bizarro vezes a isso. gente vê uma criança que chega no consultório pra mim e ela nunca teve um rastreio, nunca fez um exame de ferritina. Ela tem um hemograma normal, eu falo, Uhum. graças a Deus, seu filho não tem anemia, né? Mas a anemia muitas vezes ela te dá sinal visível. E aí os pais, eles inclusive questionam isso. Mas ele tá tão bem, doutor, ele é Aham. ativo. É isso. Olha só, ele não é prostrado. Eu falo, graças a Deus, porque isso é um sinal de alerta assim extremo. A gente não quer que chegue nesse É isso nível. aí. Mas uma ferritina baixa, ela já está sinalizando que aquela criança em algum momento vai ficar deficiente de ferro grave. Então a É. gente precisa de abordar. Então acho que a vitamina D e o ferro são as principais deficiências do nosso dia a dia. E você falou a questão da vitamina D da suplementação, de doses individualizadas por idade. E eu gostaria de lembrar que mesmo que a gente tenha crianças em nível legal de vitamina D, a gente tem algumas crianças que são consideradas de fator de risco para hipovitaminose D, Super importante né? lembrar disso, que a gente tem um grupo de risco, que é outra Exatamente. E coisa. as doses são maiores nesses casos. Então, o Exatamente. caso do paciente obeso Obesidade. é o caso do paciente constipado, porque esse paciente que ele tem, né, uma constipação, que ele não vai absorver bem. Pensa bem, esse intestino, essa porção final do intestino, que também tem uma função de absorver Uhum. nutrientes, ela vai estar obstruída por Estagnada, cocô. E como é que obstruída. ela vai absorver? Então, essa criança é uma criança que, além de ter o intestino tratado, Uhum. ela merece uma suplementação em dose individualizada, Super né? bem lembrado, super bem Cardiopatas, lembrado. doentes renais crônicos, doenças graves, esses pacientes também precisam de uma dose maior de vitamina D, Uhum. ainda que os exames estejam legais. Perfeito. E aí, para a gente lembrar um pouquinho ainda desses rastreios de exame que a gente faz, é muito importante individualizar também esse pedido, porque às vezes tem alguma deficiência carencial que vem ficando recorrente, que a gente precisa pedir, e importantíssimo, o ferro e a ferritina são coisas muito diferentes. Então, às vezes a família abre o exame, lê em casa e fala, doutora, mas eu olhei o valor de referência do ferro e o ferro tá bom. Uhum. Gente, o ferro não fala sobre o ferro. Sim. A gente precisa saber do estoque do ferro, que Uhum. é a ferritina, principalmente. Então, é muito importante falar disso. E aqui eu vou trazer para vocês assim um dado bem generalizado para nortear as famílias que estão ouvindo a gente. Ferritina mínima, pelo menos 35, né, Marina? Eu uso 40. Pelo menos 35, 40. E o ferro, não dá para pensar em ferro menor do que 80, né? Não, não dá Não pra dá. pensar. É pelo menos 80. De 80 a 100 pra gente conseguir considerar que tá pelo menos no estoque legal, né? Exatamente. E aí, quando a gente vê a questão de valor de referência, a gente tem que pensar que aquele valor de referência ele foi calculado baseado na população geral. Então, não é numa população saudável, é na Perfeito. população geral. Então, nem sempre aquele valor de referência ele reflete o nível que é interessante. Uhum. Que quando a gente vai pegar os estudos, eles mostram que reflete uma saúde verdadeira para a criança. Então, Perfeito. não, a gente não tem que se basear na população geral, a gente tem que se basear na população saudável, na população rígida. Perfeito. Por isso que é tão diferente o valor de referência, às vezes, do valor que a gente preconiza. E assim, a gente pega muita variação de valor de Sim. normalidade dependendo do laboratório. Então, famílias, percam esse hábito. É legal ler o exame do filho, é legal. Mas, assim, espera a avaliação do profissional. Não se desespere. É, porque às vezes vem uns resultados assim. Por exemplo, fez um exame de colesterol sem jejum. Vai Aham. vir tudo alterado. Por isso a importância do jejum. Eu sei que é difícil, mas Sim. é diferente. Tem que fazer um jejum pra gente ter esse exame. Fez o exame infectado, uma ferritina alta, falso positivo. E por isso Porque que a saturação é tão importante nesse momento, né? Exatamente, então- Diferencia a questão da inflamação, que aumenta a ferritina. Exatamente. Que às vezes a gente pega uma criança infectada com uma ferritina alta, mas lá a saturação de transferrina é super baixa. Sim. Então, não foi, Uhum. não é verdadeiro aquele dado. Isso é muito Às importante. vezes ela tá até anêmica, né? Tá Exatamente. uma criança anêmica Exatamente. com uma ferritina lá em cima. E a gente vai ver, é porque realmente esse fator inflamatório ele influencia na No resultado do ferritina. exame. Sim. E aí, uma coisa que a gente da pediatria geral faz muito pouco é a suplementação visando outras áreas da pediatria. E aí eu vou trazer para 2 pontos que, assim, muitas mamães que estão ouvindo a gente vão se encontrar aí. O primeiro deles é sobre seletividade alimentar. A gente tem um monte de vertente, a gente vai ter aqui alguns episódios falando com nutricionistas, psicologia, para a gente falar um pouquinho da seletividade. Mas o impacto da deficiência nutricional e carencial de nutrientes na seletividade alimentar, ele é claro. A gente já sabe dessa associação. E o que você encontra, Marina, no consultório, nas buscas de deficiência principal associada a essa seletividade alimentar? Então,
Eu gosto de pensar na seletividade alimentar. Toda vez que a gente fala de seletividade alimentar e da deficiência de vitamina e mineral, na verdade, a gente tem aquela historinha do que vem primeiro, o ovo e a Exato. galinha, né? Porque muitas vezes essa seletividade alimentar, ela tem uma única causa, que é uma deficiência de vitamina e mineral, Uhum. né? Hoje mesmo no consultório, uma mãe perguntou assim pra mim: doutora, você entrou com uma vitamina pra ela que abre o apetite, né? Aí eu fui buscar no prontuário que eu nem lembrava qual vitamina que era. Aí eu olhei, não, ela tava com uma deficiência de ferro, uma ferritina mais baixa, porque ela tá comendo muito. Aí eu falei assim: não, essa vitamina ela não abre o apetite. Na verdade, qualquer vitamina em deficiência, e algumas em especial, zinco, ferro, vitamina D e B12, elas podem fazer uma hiporexia, que é esse Perfeito. apetite mais baixo. Uhum. Então, antes de tudo, quando a gente pensa no paciente seletivo, a gente tem que colher exames de vitamina e mineral para ver, além de muitos outros, para ver o que está por trás daquela deficiência ali, para ver se aquilo é causa ou efeito. Consequência, Às vezes a gente não exatamente. vai chegar nessa conclusão, mas às vezes a mãe vai trazer para você, olha, só de usar aqueles suplementos, a criança está outra. Pode ser multifatorial? Pode ser Com multifatorial, certeza. né? Como tudo na vida, assim, das crianças, né? Mas a verdade é que, assim, a coisa mais difícil do mundo é você ver um seletivo que não vai ter uma carência nutricional. Afinal de contas, não entra pela boca também. E a gente precisa de suplementação exógena. Exatamente. Criançada não come maravilhosamente bem, né? E, de forma geral, não, né? E aí, o que que acontece? Às vezes, só de você fazer um inquérito alimentar, você já consegue encontrar possíveis causas de deficiência. Por exemplo, uma criança que não come, não ingere carne, não ingere proteína. Provavelmente, ela vai ter uma deficiência de ferro, né? Que é a principal fonte de ferro aí está nas carnes vermelhas, nas Uhum. vísceras. Uma deficiência de vitamina B12, que é de origem animal. Então, a gente vai comprovar isso com o exame laboratorial. Mas, às vezes, só no inquérito alimentar, isso vai ser sugerido pra gente. E é Perfeito. óbvio que a gente precisa suplementar. A porta de entrada principal sempre tem que ser alimentação. Então, a gente Perfeito. tem que bater na tecla da alimentação e a gente tem que consertar a alimentação. Mas, sem a suplementação, às vezes a gente não vai conseguir dar o primeiro passo, porque a criança nem topa testar a comida. É isso. A gente precisa caminhar com as duas coisas juntas. Exatamente. Nunca uma sozinha. Exatamente. A gente nunca vai conseguir fazer uma dosagem ideal de vitamina só com exógena. Quando eu digo exógena, é Uhum. aquela comprada na farmácia ou mandada Uhum. manipular. E também, nem sempre, a alimentação vai suprir toda e qualquer necessidade. Sim. É por isso que a gente tem tantas indicações das profilaxias. O profilático, ele previne um adoecimento. Então, Exatamente. pelo menos, é o que a gente começou o nosso podcast hoje falando, pelo menos uma Uhum. suplementação de vitamina D e ferro essa criança tem que ter. É o mínimo. O restante, a gente vai encaixando e individualizando para cada paciente, mas é o que a gente começa, o Uhum. ponto de partida. E aí nós vamos puxar esse gancho para uma polêmica grande aí, né? Marina, tem vitamina para imunidade? Quem dera. Eu falo que se tivesse Não, vitamina eu pra acho que a gente imunidade... ficava milionária. Não, Vamos e tentar? meus filhos nunca iam adoecer, você imagina? Lógico. Nunca iam adoecer, iam ser as crianças mais saudáveis do mundo, Eu acho né? maravilhoso o nome que elas vendem na farmácia. Fulaninho imune. Tananã, imunidade. É verdade. Cara, coitada da família que tá passando por esse aperto, chega lá e compra. E geralmente eles são mega caros, adoçados, com um monte de coisa, né? E atrativos pra criança, Poxa, né? Aquela coisa sabor de gelatinosa. uva, cerejinha, quem dera. As gummy, poxa, mamãe me mandou. Ah, eu comprei uma gummy pra mim de cabelo e eu comprei pro meu filho. Deu vontade de falar, querida, nem a sua de cabelo e nem a do seu filho. Mas a do cabelo eu guardei porque não é minha área. Mas eu falei, sim, não tem indicação. Ah, mas mal não faz. Essa métrica aí tem que mudar, né? Mal Sim. não faz sim. Suplementação Claro em que excesso faz, e errado claro faz. que faz. Acho que faz mais estrago do que a não Poxa, suplementação, claro que né? faz. Você tá habituando ele que ele vai ter um remedinho todos os Uhum. dias para começar, um comportamento. Segundo, adocicado. Uhum. Nós estamos criando esse vínculo ali, balinha, e depois você não quer que ele queira jujuba que tá na vitrine da loja? Você tá Uhum. dando uma dentro de casa. Fora a toxicidade, né? Poxa. As vitaminas, por exemplo, lipossolúveis, igual a vitamina D, pode fazer cálculo Cara, renal é usado de bizarro. forma inadequada, né? E assim, a questão da imunidade, a gente não tem, infelizmente. Infelizmente, Se Deus quiser, galera. teremos em breve Vamos uma repetir? vacina para imunidade. Ai, tomara. Tá melhorando muito isso, né? Sim. Mas o que acontece é que naquele paciente que tá adoecendo com recorrência, e aí adoecendo mesmo, né? Fora do padrão, porque a gente sabe que às vezes 10 a 12 episódios virais durante um ano pode ser normal, eles vão se concentrar mais no inverno, mas não. Aquela criança que tá atípica, de forma coerente, que tem um pediatra coerente, não tá sendo prescrito muito antibiótico, essa criança tem tido algumas repercussões ruins desses quadros iniciais, evoluiu diferente com frequência, essa criança ela deve ser pesquisada para deficiência de vitamina e mineral. Uhum. Porque deficiência de vitamina e mineral
pode sim culminar em uma imunidade um pouco mais Perfeito, enfraquecida, perfeito. né? Mas não é dano polivitamínico É de farmácia isso, que a imunidade vai, ó, plim, A gente aumentar, não não tem vai. um remédio mágico para transformar essa criança numa criança resistente a vírus e bactérias. Não tem Isso é o tempo que vai fazer. Nem pílula de arroz e feijão. E aí a gente estava conversando isso, até a gente falou isso um pouquinho antes, eu estava conversando com uma amiga pediatra também que atua lá no Rio, ela falou, cara, é pouco adoecimento que eu pego. Eu falei, qual que é a faixa etária? Porque assim, até 5 anos, cara, a gente sabe que eles Sim. adoecem mais. Sim. Não é nada grave, assim, é um nariz escorrendo, é uma tossidinha, mas nós não estamos falando de internar, nós não estamos falando de usar 10 antibióticos no ano. A gente tem que se policiar muito, a gente da pediatria, a gente sabe que na nossa rotina tem muito adoecimento mesmo, Uhum. mas a gente o limiar é muito tênue ali. Sim. O que que a gente tolera, o que que fala, opa, essa Não tá criança tá legal. mudando. Aí a Uhum. gente vem associado a um adoecimento, uma perda de peso, ou um não ganho de peso, estabilizou na curva de crescimento, na curva de peso, um ganho de Uhum. habilidade que tá assim, borderline Limítrofe. lá, criança que não Uhum. ganha habilidade. Tá tudo muito relacionado, né? Sim. Nunca vai ser só sobre imunidade. Não. Mas não vão prescrever, né? Não Me vou ajuda aí, né, prescrever. galera, por E favor. aí a gente também tem que tomar cuidado com algumas questões, tipo a questão do antibiótico, né? O antibiótico de uso recorrente. Às vezes, esse mesmo antibiótico, que às vezes a gente vê isso com muita frequência, infelizmente, Nossa, muito. é prescrito de forma completamente aleatória, à Cara, torta e à sem noção. direito nos plantões aí, né? É. Então a gente precisa ver se isso também não tá impactando, porque isso também prejudica a flora, impacta no intestino. Então, Absorve menos. dificulta a Com dificuldade certeza. de vitaminas e minerais. E a própria questão ali da fome, né? A criança fica, às vezes, mais nauseada com o de antibiótico. Aí tá usou esse ano 6 É uma antibióticos, loucura 14 isso. dias. É uma A criança tomou loucura antibiótico o dia isso. inteiro, É o ano isso. inteiro, né? A gente pega muito isso. Então, assim, na questão da suplementação é muito importante. Eu acho que o segredo principal é saber o mínimo e Uhum. individualizar os demais. Sim. E a gente falou aqui um pouquinho do zinco, a gente falou da vitamina D, a gente falou do ferro. Vamos abrir uma chavinha aqui para o metilfolato? Vamos. Que eu tenho pego muitos pacientes, principalmente de espectro Uhum. autista, com uma evolução usando metilfolato. E assim, não é uma coisa que eu estudo tanto na pediatria Uhum. geral. Geralmente essas crianças têm um acompanhamento multidisciplinar, elas estão comigo com nutrologia, com a nutrição, e aí vem para mim a prescrição, assim, que eu faço questão de trabalhar em conjunto com a Uhum. galera especializada nisso. E o que você me fala do metilfolato? Então, o que eu vejo na minha prática é assim, a gente não tem evidência de uso de metilfolato para o pacientes no espectro autista como, assim, evidência forte que mostra uma melhora de estereotipia, uma Uhum. melhora de comportamento, uma melhora no padrão alimentar. Mas, de forma geral, esses pacientes, eles vêm com múltiplas deficiências de vitamina Uhum. e mineral. Até pela São- seletividade, né? Exatamente. São crianças que têm questões sensoriais, então elas vêm seletiva, elas vêm com uma questão com a carne, com uma dificuldade às vezes de deglutição. E aí essas vitaminas do complexo B, não só o metilfolato, mas a B9, B6, B12, elas são vitaminas que a gente consegue muito através da proteína animal. Uhum. E elas acabam muito deficientes no autismo. Eu tenho muitos pacientes, recebo muitos pacientes autistas no consultório, e muitas vezes eles vêm, às vezes, com essa promessa milagrosa de que, eu ouvi falar a creatina, que a creatina diminui a estereotipia. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com relação a esse tipo de suplementação. Não existe nada que vai funcionar em 100% dos casos para um grupo de pacientes, né? Então a gente precisa individualizar. Eu recebi há pouco tempo no meu consultório um paciente que vinha com 3 páginas de suplementação. Um paciente autista que vinha com 3 páginas de suplementação. E ele tinha suplementação de tudo quanto é tipo. Ele tinha ido a um médico especialista em autismo há um tempo atrás e tinha sido prescrito todos aqueles... E o exame. Ele veio com o exame antigo e eu ia solicitar novos, mas uma coisa que me chamou a atenção ali na ocasião foi uma deficiência de vitamina B12. Ele vinha com uma B12 de 200. E aí eu questionei a mãe e falei, e a B12 ele tá suplementando? Não, B12 Essa não... ele não falou. O mais importante... Né? Aí tinha nome, Bárbara, sem mentira, gente que eu nem nunca sabe. ouvi falar Mas na minha vida. já peguei, Complexo, não sei o que já lá, peguei. manipulado. Eu falei, gente, mas e a B12? É. E assim, o paciente não era nem o caso, o paciente não tinha tanta estereotipia, o paciente estava bem, mas eu falei, mas essa B12 a gente tem que tratar, então a gente tem que ter cuidado. É individualizar sempre. Não tem receita de bolo. E a minha medicina, né, a nutrologia, ela esbarra muito
nessa medicina do charlatanismo. Nossa, muito. É muito importante a gente Muito. falar isso, né? E assim, eu tenho muito medo, Bárbara, porque eu tenho muita responsabilidade. Quando a gente fala dessas promessas, principalmente para uma mãe de Uhum. um paciente dentro do espectro, que já sofre todas as consequências. Tantas coisas envolvidas, tantos medicamentos usados, pensando em comportamento, pensando em sono, pensando em tudo, que aí elas enxergam na suplementação a luz do fim do túnel. Uma sociedade que não está pronta para receber Não esses mesmo. pacientes, né? Muitas vezes esses alunos na É escola, né? isso. E essa mãe já vem tão calejada, coitada. E você depositar isso nas costas da mãe e falar: não, eu tenho aqui um pozinho que é milagroso. Seu filho vai tomar uma dose de creatina e ele vai acompanhar na escola maravilhosamente bem. Então a gente tem que ser muito cauteloso Muito, com isso, muito. né? E eu acho que isso é muito, às vezes esse peso vem muito nas minhas costas. E eu tenho muito Cuidado, medo é. e muito cuidado de passar para essa mãe que não é assim, Exato. infelizmente. Nunca É é individual. sozinho, Não é. exatamente. É individual. Não existe nada que para um grupo específico, todo mundo aqui vai se beneficiar disso. Tem. Vai fazer tem. muita diferença o acompanhamento multidisciplinar do paciente assim, porque ele vai precisar de ter toda a terapia multifatorial e aí em conjunto o profissional da pediatria, neurologia, nutrologia, para a gente caminhar individualizando prescrição de Sim. tudo, né? Não só disso. Com E as certeza. prescrições vitamínicas eu acho que são muito disso. Eu vou pegar um gancho do que você falou aí do charlatanismo. Cara, eu encontro muita resistência nas famílias de buscarem um nutrólogo, Sim. mesmo indicados. Você atua nas duas áreas, assim, elas Uhum. são convergentes, né? Você faz a pediatria de consultório igual Sim. eu faço Uhum. e você fez a sua formação em nutrologia. É claro que você aplica as duas coisas aos seus pacientes, mas você percebe essa dificuldade de fazer com que entendam que a nutrologia é uma área especializada em suplementação e é igualmente importante? Totalmente. Quando eu conheci a nutrologia, né? Eu tava grávida da Estela, da minha primeira filha. A primeira coisa que eu fui num congresso de nutrologia de adulto com o Romo. Meu irmão é Uhum. nutrólogo, né? E eu fui num congresso com ele. E quando eu cheguei lá, eu queria só visitar as salas de nutrologia pediátrica. Eu fiquei Aham. encantada. Eu falei, meu Deus, isso aqui dá pra eu enriquecer o consultório de uma forma, né? Que, gente, como que eu nem sabia que aquele mundo existia. Eu fiquei apaixonada. Uhum. Porque era tudo baseado em evidência, não tinha, né? Só que nesses últimos anos, a gente tem notado essa crescente, né, de charlatanismo mesmo. E esbarra, outro dia, Bárbara, me enviaram, não tô zoando, em São Paulo, a questão de soroterapia para crianças. Cara, sabe Eu falei, não é possível. Sabe uma coisa que eu peguei esses dias de internet? Eu achei muito louco. O tal do azul de metileno, Marina. A galera tá fazendo comprimido de Sim. azul de metileno e dando Sim. para as crianças tomar. Uhum. Falei, gente, baseado em quê? É soro azul, soro rosa, Que soro roxo, loucura! gente, né? Isso é marcador, gente. Marcador, isso não é um remédio pra gente tomar. Cara, isso é muito louco, né? É muito louco, mas é a medicina sem lei, né? Então, que vem, a vem gente tá numa emergindo fase, aí. a gente tá numa fase que a gente que estuda e que tá baseada, a gente tem que ter força de voz, a gente tem que falar, a gente tem que postar, porque a galera que não tem nenhum embasamento científico é o primeiro que eles acham na busca da internet. Uhum, Você digita lá, pediatra, vai aparecer quem? Os que primeiro nem são pediatras, uhum. ou vai aparecer, você coloca lá, suplementação pediátrica, o vídeo que vai subir não vai ser esse nosso, vai ser do cara que tá lá vendendo azul de metileno, falando que Sim. resolva a sua seletividade tomando polivitamínico da farmácia. Um monte de marca que vende suplemento Sim. vitamínico, isso é muito louco, cara. E eles se baseiam no caráter benigno que tem as doenças. Ah, o mal não faz, né? Essa máxima é bizarra. Sim, e até assim, a benignidade, porque a evolução, normalmente em pediatria, de quadros virais, vai ser muito boa, né? Então você fala, ó, se você der 10 gotinhas disso aqui, vai passar em 7 dias. Já ia passar em 7 É dias. muito louco Né? isso. Mas é uma coisa que vende, é uma coisa que te valoriza. E infelizmente, a gente, enquanto mãe, agora eu vou me colocar no meu lugar de mãe, a gente quer um resultado imediato, a gente quer uma mágica para os nossos filhos. Porque é aquela coisa, né? Em mim, traz em mim, mas no meu filho não. Exato. Deixa eu sentir isso, mas o meu filho não. Então a gente aposta tudo. E essas mães da questão do autista, dos pacientes que têm alguma patologia ou algum transtorno, né? Ou alguma questão, elas querem algo imediato, porque é sofrido, é doloroso. E eu não acho nem que são só elas. Eu entendo toda a angústia de uma mãe Sim. de paciente crônico em si. Mas eu acho que a gente consome uma sociedade imediatista. Sim, pra tudo. Todo mundo quer um remédio para cada coisa. Pra ontem. Eles querem remédio pro nariz que escorre, mas assim, não tem nenhum remedinho. Você vai me Uhum. dar. Mas assim, a receita é isso mesmo? É só a lavagem? É só a lavagem. Mas o antibiótico não ia Mas, assim, parar mais rápido? E se não melhorar, o que que eu faço? A gente vai falar de novo. Não é uma. Não Eu vou tem, rever, né? não tem receita de bolo. A gente tem que bater na tecla da nossa parede, nosso banquinho que tem 4 apoios: vacina,
alimentação, hidratação e suplementação. Uhum. É o básico que funciona e a gente sabe que funciona. Marina, como mãe de 2, que a gente estava conversando antes do podcast começar, ela falou, cara, meus filhos não adoecem tanto. E é isso, assim, ela tem uma filha que tem asma, que faz todo o tratamento, a gente tem um podcast aqui falando só de quadro respiratório, mas o básico funciona e a Sim. gente tem que acreditar muito nisso. Então, suplementem, vacinem, hidratem e dê alimentação de qualidade. Eu acho que esse é o básico do básico, né? Aí, às vezes, nem vai precisar de mim, né, amiga? Ah, vai, Porque vai. chega lá no meu consultório, juro pra você, com suplementação, e aí eu vou olhar o cartão de vacina, tá faltando vacina do SUS. Eu falo, Poxa, não, cara, gente, é né? isso, Porque a né? gente entende que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso às vacinas do calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, as particulares. E que eu acho um absurdo o calendário da Sociedade Brasileira preconizar vacinas só privadas. Sim. A gente sabe da superioridade da privada, mas vamos combinar a realidade de menos da metade dos brasileiros. Sim. Quem consegue pagar uma vacina, ok, mas a sociedade tem que melhorar isso, ela tem que Exatamente. preconizar o PNI, cara, e não Exatamente. só os E coisas. aí, assim, o básico não tá sendo feito, né? Aquela criança que dorme, que você falou dos 4 aí, eu adicionaria o sono de qualidade Perfeito. e o contato com a natureza, que tá junto com o lazer aí, que eu acho É. que as crianças também não têm hoje em dia, Colocar né? o pé no chão, Colocar o pé no arrancar chão, grama, brincar, é isso correr, aí. né? As crianças ficam o dia inteiro, apartamento, tela, não tem estímulo A nenhum. tela só tem, é o mal do século. E o sono, né? Que a criança não dorme mais no horário que tem que dormir. Eles vão dormir 11 horas, A verdade é que meia-noite. a casa não dorme, né? A casa não dorme. A gente não dorme, né? Mas a gente adulto não É, dorme. E aí as crianças exatamente. não dormem. Então todo mundo tem que se reinventar para chegar nesse momento em que a gente vai cuidar das nossas crianças. Porque senão vai ser caótico, né? Eu enquanto criança, dormia. Eu não fui dormir depois de velha, É. né? Que a gente tem As aí as nossas preocupações, obrigações. tudo isso. Mas as crianças não estão dormindo. Como é que esses adultos serão? E a gente fez um podcast aqui falando com a psicóloga, e ela falou, Bárbara, às vezes as crianças não querem ter alta, porque elas falam assim, mas eu não quero ter alta. Aí ela falou assim, eu pergunto pra elas, tá, mas por que não? Não, porque assim, o que eu vou fazer se eu não vier aqui? Eles não sabem brincar, às vezes. Elas não sabem o que faz o tempo ocioso. Tá tão automatizado a fazer só o que mandam, que não sabe ter invenções, igual a gente inventava brincadeira quando a gente era mais novo. As crianças estão perdendo um pouco isso. A gente tá automatizando muito as crianças, assim. É tudo muito no automático. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. Cara, vamos aprender a mudar um pouquinho isso. Criança não é mini adulto, não. O universo da criança é muito diferente. E a Exatamente. gente tem que entender que... É por isso que tem um médico só que cuida de criança, né? Então, assim, a gente tem que entender não é onde a mini gente tá. Não é mini adulto. É verdade. Aí vem uma Sociedade Brasileira de Pediatria que fala assim pra gente, que a criança tem que fazer 5 horas de exercício, uma criança aí na idade escolar. 5 horas de atividade física ao dia, né? E, gente, assim, eu entendo, eu acho que isso é o ideal, o mundo ideal é esse. Só que nós temos crianças que não levantam da cadeira, porque hoje não tem nem mais pra pegar o controle remoto. Não. Porque você não usa controle remoto, tá tudo na sua mão. É Eu tenho isso. relato de uma criança que foi no meu consultório que fez xixi na calça, uma criança de 7 anos, porque ela estava sentada há 3 horas no celular e ela ficou com preguiça de ir ao banheiro fazer xixi. Gente, isso é Bizarro muito isso, né? sério. Isso é muito Então a sério. gente tem que começar do mínimo, falar, olha, não tem como essa criança ficar sentada, para depois falar em 5 horas de atividade física, Exato. né? Que é o preconizado mesmo. Não, e aí atividade física, a galera foca nas aulas extracurriculares, né? Gente, brincar na pracinha, atividade física. Exatamente. Vamos brincar de pique na pracinha? Poxa, meia hora já foi. Uhum. Vamos brincar no parquinho? Mais meia hora. Ir na UFJF, jogar isso, bola, de lá é pra cá, de lá pra isso. cá, com os Uma pais no final de caminhada com os semana. pais, empurra o carrinho do irmão aí, vamos dar uma Uhum. volta. Gente, atividade física não é só atividade extracurricular na escola. Exatamente. É o horário do recreio. Que às vezes Uhum. estão todos no telefone, graças a Deus agora não tá podendo telefone nas escolas. Estão todos no telefone ou na tela que tá lá no pátio. Cadê a Uhum. criançada brincando? Isso vai impactar diretamente, né? Isso vai atrapalhar. E aí a gente fala assim, mas antigamente não tinha isso, né? Não tinha essa recomendação de atividade física. A gente Claro, fazia. a gente brincava A gente na caixa brincava. d'água do colégio, no Isso aí. intervalo, porque eu e a Bárbara estudamos na É. mesma escola. E a tinha caixa d'água vôlei. do colégio, de pique alturinha. E vôlei, peteca. E corre pra lá e corre pra cá. Quando era corrida, a gente tava dançando com as freiras. Ensaiando. Exatamente. Cara, eu acho que o recado que a gente deixa de suplementação é muito disso. Não se apoiem exclusivamente na suplementação, mas sim, lembrem da suplementação. Ela vai nortear muito nossa caminhada aí de uma infância saudável e plena. Quando a gente pensa numa infância saudável, a gente não tá falando sem adoecimento, mas a gente tá falando sem gravidade. Que infância sem adoecimento não existe essa frase. Uhum. Mas a gente tá falando de uma infância mais atenta, mais coberta e com adoecimento sem gravidade, né, Marina? Alguma coisa, consideração que você quer acrescentar?
Eu acho que é exatamente isso. Lembrar que existe suplementação séria, né? Que infelizmente esse tempo que a gente vive parece que tá tudo meio sombrio e às vezes a gente entende que é difícil mesmo de diferenciar um profissional que vai ser responsável e que vai fazer algo dentro do que tem respaldo, Perfeito. dentro do que tem evidência e que pode ajudar o seu filho e daquilo que não, né? Mas isso existe. Ainda são raros, mas Existe. estamos Pô, aqui tem muito lutando pela é. saúde dos nossos pequenos todos os dias. Tem muito profissional bom, gente. Eu acho que a Sim. questão é procurar. Converse com quem te acompanha, se apoie em profissionais competentes, que a caminhada fica muito mais fácil, né? Exatamente. E desconfiem de milagre. Milagre não Nossa, isso existe. não existe. A solução imediata, a solução mais fácil, a solução mais plim, não existe. Exatamente isso. Obrigada de novo, tá? Espero que a Muito gente tenha obrigada, clareado Bárbara. esse mundo aí pra galera que tá ouvindo a gente hoje. Obrigada pela Até oportunidade. o próximo episódio, gente. Doutora, pode mandar áudio?